Vamos dar início a mais uma aula sobre a disciplina de Introdução à Lógica Matemática, hoje falando sobre equivalência lógica. E para início, vamos lá ver qual a nossa definição a respeito de equivalência lógica. Disse que uma proposição P é logicamente equivalente ou apenas equivalente a uma proposição Q, se as tabelas verdades destas duas proposições são idênticas. Ou, em termos simples, podemos colocar que a equivalência da composição de proposições P é equivalente à composição de proposições Q se elas têm o mesmo resultado. Neste caso, vale essa observação, onde as proposições P e Q são ambas tautológicas ou são ambas contradições, logo elas são equivalentes. Bom, a primeira propriedade que nós vamos falar a respeito da equivalência lógica é a respeito da propriedade reflexiva, onde a composição de propriedades P é equivalente a uma composição de propriedades P, ou seja, a proposição dela mesma sempre são equivalentes. São também simétricas, ou seja, se eu tenho P equivalente a Q, então Q é equivalente a P. E por último, se P é equivalente a Q e esta mesma Q é equivalente a R, logo, então, P é equivalente a R. Como se eu tivesse uma pequena transição de uma proposição para outra. Vamos começar com exemplos. Nós podemos afirmar que a negação da negação de P é equivalente a P. Ou seja, simbolicamente, negar P equivale a dizer que é o próprio P. Neste caso, se nós temos a proposição P com os possíveis resultados verdade ou falsa, a negação fica falsa ou verdade. Se eu negar a negação, você tem verdade e falso. Ou seja, se eu olhar para a primeira coluna e comparar com a terceira coluna, vamos observar que elas têm o mesmo resultado lógico, ou seja, elas são equivalentes. Aqui nós temos que tomar um cuidado muito importante. Para que eu tenha equivalência, uma coluna tem que literalmente ter os mesmos resultados da outra coluna de forma respectiva. Se a primeira linha corresponde à verdade, na primeira linha da última coluna também tem que ter a verdade. E aí prossegue. Neste caso, a dupla negação equivale à afirmação. Exemplo, as proposições não P, se não P implica, se não P, então P e P são equivalentes. Vamos ver se isso é verdade. Primeiro, se eu tenho a proposição P, os possíveis resultados ou é a verdade ou a falsidade. Se eu nego essa proposição, você troca os valores lógicos ficando falso, verdade. Portanto, se eu tomar a segunda coluna na condicional simples com respeito à primeira, você tem a verdade e a falsidade. Ora, com respeito à primeira coluna e à terceira, eu posso afirmar que elas são equivalentes, pois os resultados ou o valor lógico das duas proposições são iguais. Portanto, eu posso afirmar pela regra de Clavius que se não P, então P implica na proposição P. Mais um exemplo, eu tenho aqui a condicional simples de se P, então P e Q, e eu estou fazendo uma comparação, se P, então Q. As tabelas verdades destas duas, pela construção mostrada agora, você tem que a proposição P, você tem a proposição Q. O P e Q só é verdade se os dois forem verdadeiros, está aqui a terceira coluna. E temos também aqui que se eu pego a primeira e trato da condicional simples com respeito à terceira,
Só é falso se a primeira for verdade e a segunda for falsa. Tá aí a construção. Da mesma forma eu tenho do se P, então, Q. E a gente observa que as duas últimas colunas, veja o comparativo entre as duas últimas colunas, e elas têm o mesmo resultado. Ou seja, as tabelas verdade são idênticas. E corrijo aqui, não tem esse Szinho aqui, tá ok? Faça essa pequena correção. Nós podemos afirmar que pela regra de absorção, essas duas proposições, a primeira aqui identificada, se P então é P e Q, ela é equivalente a se P então Q, ok? Mais um exemplo, nós temos aqui a disjunção, melhor, a condicional simples, se P então Q, e a disjunção não P ou Q, e elas podem também ser consideradas equivalentes pelo fato de as suas tabelas verdades, e aqui a gente vai observar na condicional simples, e com respeito à disjunção, elas têm os mesmos valores lógicos. Portanto, nós podemos afirmar que essas duas proposições, tanto a condicional como a disjunção, são equivalentes. Ok? Vamos para mais um tópico a respeito de equivalência lógica. Desta forma, agora nós vamos falar a respeito da tautologia e da equivalência lógica. Tem alguma coisa a ver entre elas? Vejamos a partir de agora. Bom, vejamos o seguinte teorema. A proposição P é equivalente à proporção Q, isto é, quando eu pego o conjunto de proposições com respeito a P e com respeito a Q, referente às mesmas proposições simples, nós podemos afirmar que a bicondicional é verdade. Então, se P e Q, se eu tenho P e Q como sendo equivalentes, eu posso afirmar que é válido a bicondicional P se somente se Q. E neste caso, eu posso afirmar que esta bicondicional ela é tautológica, ou seja, ao final do valor lógico aqui, tudo vai ser verdade. Tá? Neste caso, um corolário é que se eu tenho P equivalente a Q, então um novo conjunto formado aqui de P também vai ser equivalente pelo novo conjunto formado de Q. Vejamos alguns exemplos. Nós temos aqui a bicondicional, ok? A bicondicional, apresentadinha aqui, ó, onde você está utilizando a bicondicional com respeito a essa primeira parte, onde eu tenho P e não Q, numa condicional simples C, e eu tenho o P numa condicional simples com respeito a Q. E traz essa seguinte informação: a proposição C, ela sempre me gera uma falsidade, ok? Neste caso, ele está afirmando que é tautológico. Mas será que isso é verdade? Vejamos a tabela. Quando eu pego as proposições P e Q, a negação de Q, lembre-se, eu vou trocar o sinal de, melhor, vou trocar o valor lógico de cada linha da proposição Q. Tá? A C sempre é falsa, então se eu pego P e não Q, lembrando, só é verdade se as duas forem verdadeiras, ok? Tome cuidado que eu não estou pegando a primeira coluna com a segunda, e sim a primeira com a terceira coluna. E aí ele pega esse resultado que ele acabou de encontrar e faz uma condicional simples em C. E aí nós vimos que na condicional simples só é falso se a primeira for verdade e a segunda for falsa. No se P, então, que nós estamos pegando a primeira e a segunda coluna, bem fácil de observar. E aqui eu vou notar que quando eu olho para esta coluna, quando eu olho para esta outra coluna, observe que os resultados são os mesmos.
nesse sentido. Se eu quero a bicondicional, como verdade, verdade implica verdade, falso, falso indica também a verdade, toda ela vai ser verdadeira com respeito à última coluna. Portanto, eu tenho uma tautologia. E nesta tautologia, eu observo que esta primeira parte é equivalente a esta segunda parte. Neste caso, esse método é chamado método de demonstração por absurdo. Ok? Um outro exemplo é parecido com o anterior, só que ele troca a proposição C pela proposição R, e esse mesmo R aparece lá no final. Portanto, se eu vou construir aqui, a tabela ficou um pouquinho grande, tá? Mas agora, em vez de eu ter 4 linhas, eu vou ter 8 linhas, uma vez que eu estou tratando de 3 proposições, e a terceira proposição eu posso ter um valor lógico verdadeiro ou falso. A construção procede da mesma forma, mas vamos para a parte mais importante, que é observar esta coluna, ok? E observar essa outra coluna. E a partir dela, observo que, como eu quero uma bicondicional a partir dessas duas colunas, lembre-se, na bicondicional, para ser verdadeiro, ou os dois são verdadeiros ou os dois são falsos. E aqui a gente observa que as linhas são correspondentes, elas batem com respeito a isso, ou as duas são verdadeiras ou as duas são falsas. Portanto, o valor lógico dessa proposição como um todo, ela é tautológica, ou seja, tem uma tautologia. Portanto, você tem uma equivalência entre essa primeira parte com respeito à segunda parte. E note que eu estou utilizando essas duas colunas, esta coluna comparando com esta coluna. E aí você vai observando que quando eu trato de equivalência, eu tenho que ter nas minhas tabelas verdades duas colunas idênticas, ou seja, a correspondência onde elas são respectivamente na mesma linha, obrigatoriamente elas têm que ter o mesmo valor lógico. Se elas têm o mesmo valor lógico nas duas colunas, você vai encontrar que elas são equivalentes. Neste caso é chamado regra de exportação e importação. Mais um exemplo, nós vamos aqui para a proposição x igual a 1 ou x menor diferente de 3, e eu quero comparar com a proposição não, a negação de x menor do que 3 e x igual a 1. Neste caso, ele está afirmando que a bicondicional ela não gera uma equivalência lógica. Portanto, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é que eu vou chamar o x igual a 1 de P e o x menor do que 3 de Q. Portanto, a negação de Q eu estou chamando de x menor ou diferente de 3. Quando eu vou para a construção da tabela verdade, como x igual a 1, veja aqui, ó, x igual a 1 eu chamei de P, o x menor do que 3 eu chamei de Q, a negação de que x é menor ou diferente de 3. Quando eu junto aqui, quando eu olho para a primeira parte, onde eu tenho x igual a 1 ou x menor e diferente de 3, o que eu posso afirmar para você? Que eu vou encontrar esta representação simbólica, P ou não Q. Ora, quando eu pego P e não Q, no ou só é falso se as duas forem falsas. Isso acontece somente na terceira linha. Mas quando eu olho aqui para x menor do que 3 e x igual a 1, você está olhando para P e Q. Só que tome cuidado, primeiro vai aparecer o Q para depois aparecer o P. E neste caso do I, só é verdade se as duas forem verdadeiras, que acontece somente na primeira linha. Já a negação dessa proposição é trocar o valor lógico de cada um desses termos. Portanto, se eu quero a bicondicional no que diz respeito à quarta coluna com respeito à sexta, note que eu não tenho
todas elas verdadeiras, uma vez que na primeira linha, verdade com falso dá falso, verdade, verdade dá verdade, falso, verdade dá falso, verdade, verdade dá verdade. Nesse caso, eu não tenho uma tautologia. E quando eu não tenho uma tautologia, eu não posso afirmar que a primeira, melhor, a quarta com a sexta coluna são equivalentes, pois os seus respectivos valores, linha a linha, deveriam ser os mesmos. E eu vejo que na primeira e na terceira linha eles são diferentes. Tá ok? Portanto, aqui eu não tenho uma tautologia e também não são equivalentes as duas proposições. Vamos para proposições associadas a uma condicional. Lembrando que quando eu falo condicional, eu falo da condicional simples se P, então que. Nesse caso, chama-se proposições associadas a P, se P, então que, as três seguintes proposições condicionadas, que contém P e que. A primeira é a proposição recíproca da condicional. Neste caso, se eu tenho P, se P, então que, a recíproca é que, se P, se que, desculpa, se que, então P. Eu tenho também a contrária da condicional simples, se P, então que, quem seria a contrária? Se não P, então não que. E eu tenho a contrapositiva. Você vai observar que no início eu tinha P, agora eu tenho não que. No final eu tinha que, agora eu tenho não P. Além de trocar a posição do P com o que, eu troco também, no caso eu faço a negação dessas proposições. Tá ok? Então, veja primeiro, a recíproca, eu troco apenas a posição do P com o que. A contrária, eu faço apenas a negação das proposições. E na contrapositiva, além de trocar a posição, eu faço a negação. Então, e as tabelas verdades? Olha bem, você tem aqui a P e a Q, mas vamos aqui destacando, você tem a primeira condicional dada, simples, se P então Q. Depois ele vai fazer aqui a recíproca. Devagar aqui, a recíproca eu vou logo trocar de cor, vou colocar aqui amarelo. Okay? Você tem a contrária, trocando, melhor, fazendo apenas a negação, tá? E você tem, por último, a contrapositiva. Ok? Vou colocar aqui mais uma corzinha. Colocar aqui uma outra cor. Beleza. Então, quando eu vou comparar cada uma dessas proposições formadas por P e Q, você vai observar que esta proposição, a contrária, desculpe, a recíproca e a contrária, elas têm os mesmos valores lógicos. Ora, se elas têm os mesmos valores lógicos, o que eu posso afirmar com respeito a elas? Que elas são equivalentes. Mas quando eu olho para a condicional simples e a sua contrapositiva, também elas são equivalentes, pois elas têm, respectivamente, linha a linha, os mesmos resultados, o mesmo valor lógico. Portanto, eu posso tirar daqui as seguintes observações importantes. Primeira, a condicional e sua contrapositiva são equivalentes, ok? E também que a recíproca e a contrária também são equivalentes, ok? Então vejamos bem esse exemplo. Eu tenho a seguinte propriedade ou a seguinte proposição: se P, então Q, dada por se T é equilátero, então T é isósceles. Será se eu pegar e afirmar para você: se T é isósceles, então T é equivalente? Será se essas duas proposições, elas são equivalentes? Não. Por quê? Eu sei que se T é equilátero, isso é verdadeiro em afirmar que T é isósceles. Por quê? T sendo equilátero, ele possui três lados com mesma medida. E dizer que T é isósceles também é verdade. Por quê?
Isósceles indica que eu tenho duas medidas, tenho dois lados com a mesma medida. Se eu já tenho que T é equilátero e tem três lados com a mesma medida, logo ele tem duas medidas iguais. Portanto, se T é equilátero, implica dizer que também ele é isósceles. Agora, quando eu digo que ele é isósceles, que ele tem apenas dois lados congruentes ou de mesma medida, não implica dizer que eles vão ter os três. Pode até ter, mas aqui não indica que é. Portanto, a primeira proposição condicional é verdadeira, mas a recíproca é falsa. Portanto, a condicional com respeito à recíproca, elas não são equivalentes, ok? Já a contrapositiva de se Carlos é professor, então é pobre, e a negação, eu posso afirmar que elas são equivalentes, tá? Opa, não, desculpa. Aqui vamos só fazer uma correção. Ele está só querendo saber quem é essa contrapositiva da condicional. Se Carlos é professor, então é pobre. Se eu quero a contrapositiva, lembre-se, eu vou negar as duas proposições e vou invertê-las. Portanto, se Carlos não é pobre, então não é professor. Já com respeito ao exemplo 3, agora sim, ele quer achar a contrapositiva da condicional. Se x é menor do que zero, então x não é positivo. Vamos fazer a seguinte coisa, vamos chamar de P, x é menor do que zero. E vamos chamar de Q, x é positivo. Veja aqui, nesse caso, que simbolicamente, o que é que eu teria aqui? Se P, então não Q. Por quê? Ele não chamou o Q de não é positivo, mas ele chamou o Q de é positivo. Portanto, P, x é menor do que zero, ok. O não Q é o contrário, no caso, se eu digo que x é positivo, o não Q é afirmar que x não é positivo. E quem seria a contrapositiva nesse caso? Lembre-se, você vai inverter ou vai trocar de posição o P com o não P e nega. Lembre-se que a negação da negação é a própria proposição. Portanto, você teria quem? Que, se que, então não que. Ou seja, x é positivo. Se x é positivo, então x não é menor do que zero. E aí você tem esse resultado baseado nisto, ok? Lembrando que aqui ele coloca que essa expressão, a negação da negação de que, na condicional simples de não P, é a mesma coisa de escrever que, se que, então não P. Portanto, x é positivo, então x não é menor do que zero. No quarto exemplo, se eu tenho na seguinte condicional, se x ao quadrado é ímpar, então x é ímpar. Demonstrar que a sua contrapositiva, ou seja, se não Q, então não P, ou seja, x é par, então x ao quadrado também é par. Para fazermos essa demonstração, a primeira coisa que eu vou observar é supor que x igual a 2n. Por que eu posso dizer que x é igual a 2n? Porque ele é par. Lembrando que na negação de não Q, quem é o Q? X é ímpar. Se eu vou negar o Q, eu tenho que dizer que x é par. Portanto, aqui quando eu digo que P, x ao quadrado é ímpar, se eu vou negar esse aqui é afirmar que ele é par. Então, eu quero provar que se x é par, então x ao quadrado também é par. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é que se o x é par, então ele é da forma 2n. Se x é da forma 2n, então eu posso afirmar que x ao quadrado é 4n ao quadrado, porque eu estou pegando 2 ao quadrado, n ao quadrado. Só que 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Portanto, aqui eu já posso observar que 2 vezes 2n ao quadrado também é par. Ok? E se x ao quadrado é par, eu tenho que a contrapositiva é verdadeira. E desta maneira também a condicional é verdadeira, já que eles são o quê? Equivalentes.
Então, a condicional simples e a contrapositiva dessa condicional, elas são equivalentes. Se elas são equivalentes, se o resultado de uma for verdadeira, a outra também é verdadeira. E aí eu dou por encerrada essa aula de hoje. Ficamos até a próxima aula. Próxima aula eu trago mais exemplos e uma complementação desse assunto. Eu espero que você esteja fazendo as atividades e espero também que você possa estar tirando essas dúvidas. Mande as suas perguntas para que na próxima aula a gente possa estar tirando essas dúvidas.